Ele controla cada movimento que fazemos. Seus 14 bilhões de células conectam uma rede de complexidade quase infinita que nos permite aprender desde o momento em que nascemos. Estas formas harmoniosas são do órgão mais ocupado do corpo, provendo-nos constantemente de insights e criatividade. Conheça os segredos da nossa mente explorando o cérebro a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. O cérebro. Penso, logo existo. Esta é a morada do pensamento humano e de nossa consciência. O cérebro humano é o pináculo da evolução, o único objeto ciente da própria existência. É também o centro de uma complexa operação de coleta de informações, que utiliza a janela límpida dos olhos, os sentidos para captar os sons e odores suaves que nos cercam, os órgãos do tato que se aglomeram nas pregas sensíveis dos lábios e em cada centímetro da pele. Ele nos alerta sobre o vento morno ou a friagem da neve, sobre o mais leve toque ou uma pontada de dor. Esses sinais espalham-se ao longo da superautoestrada de informações do corpo, a medula espinhal. Este feixe de nervos delicados é protegido por uma armadura, a coluna vertebral. Ela sobe até a base do crânio, que envolve um pequeno órgão que pode sentir todo o mundo exterior. Brian e seus colegas não se dão conta do funcionamento desse tesouro e de suas preciosidades. Ao contrário de outros órgãos do corpo, não podemos sentir ou monitorar facilmente a incessante atividade cerebral. Mas ela é a chave do sucesso da humanidade. Conseguimos dominar o mundo não pela força ou velocidade, mas sim pelo desenvolvimento desse órgão tão especial. Podemos pensar em símbolos abstratos, como linguagem ou matemática, e acumular conhecimentos de uma geração a outra. O poder do cérebro não é evidente à primeira vista. Semelhante a uma enorme noz, ele possui quase 1,5 kg de tecido mole e aquoso. O segredo do cérebro está em seus bilhões de microscópicas células nervosas. Quando pensamos, minúsculos sinais elétricos lampejam entre estes nervos. É similar às correntes elétricas que fluem entre os diminutos transistores de um chip de computador quando ele faz um cálculo. Mas, olhando atentamente, as células nervosas são bem diferentes dos fios elétricos. Há muitas lacunas para os sinais saltarem, fornecendo milhares de caminhos alternativos. E as células nervosas vivas podem associar-se às suas vizinhas, criando ainda mais rotas, diferentes dos caminhos programados percorridos pelas correntes elétricas de um computador. O sistema nervoso é uma das primeiras partes do corpo a se formar. Apenas 3 semanas após um óvulo humano ter sido fertilizado, algumas das células desenvolvem-se numa tumefação distinta, que se transforma no cérebro e na medula espinhal. Durante os 2 meses seguintes, o sistema nervoso se desenvolve numa velocidade surpreendente. Nesse período, o cérebro produz 250 mil nervos a cada minuto.
Essas células movem-se através dos tecidos do corpo até seu destino final. Aqui, uma recém-chegada está produzindo sensores para conectar-se com suas vizinhas. Durante os primeiros 4 meses no útero, o cérebro do bebê produz todas as células nervosas que terá em sua vida. Cinco meses antes do nascimento, 14 bilhões de células cerebrais já estão formadas. E ainda depois do nascimento, conexões vitais entre essas células estarão faltando. Comparado a outros animais, o cérebro de um recém-nascido humano tem um longo caminho pela frente para atingir todo o seu potencial. As ligações cerebrais são adquiridas através dos milhares de anos de experiências acumuladas, transmitidas pelos pais e professores. Repetindo seus sucessos, uma criança aprende coordenação motora, a habilidade de equilibrar-se nas 2 pernas e até algo tão complicado quanto a linguagem. Com 2 anos de idade, algumas crianças podem falar 2.000 palavras. Estamos apresentando Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. À medida que aprendemos, modificamos a estrutura do cérebro. Todas as partes do cérebro são ligadas por estes feixes de fibras nervosas que se cruzam como linhas telefônicas. Cada vez que repetimos uma ação ou palavra, a conexão que estamos usando torna-se mais forte. Então, conforme adquirimos novas habilidades ou conhecimentos, literalmente reconectamos nosso cérebro. Essas reconexões tornam os humanos notavelmente flexíveis naquilo que podem aprender. É uma razão do nosso sucesso como espécie. Essa reconexão ocorre dentro do lobo frontal, é a parte do cérebro que pensa. O lobo frontal atingiu a complexidade máxima nos humanos após bilhões de anos de evolução. O cérebro do nosso primeiro ancestral, o peixe, tinha apenas uma região frontal muito pequena, a fímbria, na esquerda. A área era responsável pela visão, o sentido mais importante do peixe. O lobo frontal cresceu rapidamente quando nossos ancestrais tornaram-se anfíbios. Quando os répteis evoluíram, essa se tornou a maior parte do cérebro. Nas aves, o lobo frontal expandiu-se ainda mais. Uma ave é mais inteligente que um réptil. Nos primeiros mamíferos, o crescimento do lobo frontal e da inteligência continuou, até que nos humanos a superfície pregueada do lobo frontal predomina. Mas escondido dentro, mais abaixo, ainda temos o cérebro do nosso ancestral, o peixe, cumprindo suas velhas funções. Essa região mais baixa do cérebro mantém nosso coração batendo e nossos pulmões respirando. O cerebelo, que tem o formato de uma couve-flor, mantém o equilíbrio do nosso corpo. O cerebelo humano é o mais complexo no reino animal, talvez devido ao fato de ser mais difícil equilibrar-se em 2 pernas do que em 4. Sem o cerebelo, teríamos de nos concentrar para ficar eretos e para dar cada passo. Dessa base primitiva para cima, o cérebro humano tem camadas sucessivas de conexões intrincadas e de assombrosa complexidade. Nessas camadas está escondido tudo o que nos torna indivíduos: emoções, memórias, aspirações e pensamentos. O cérebro humano atingiu sua atual complexidade e tamanho em apenas 5 milhões de anos, desde que a linhagem humana separou-se do chimpanzé. A história da evolução do cérebro é revelada através de alterações no crânio. Um chimpanzé moderno tem o cérebro ligeiramente menor do que um dos nossos possíveis ancestrais, o Australopithecus africanus, que viveu 3 milhões de anos atrás.
Há 2 milhões de anos, um humano com um cérebro maior surgiu. Esse povo fez as primeiras ferramentas. Datando de 500 mil anos atrás, este crânio humano alojou um cérebro 2 vezes maior que o primeiro Australopithecus. O Homo erectus havia dominado a arte de usar o fogo. O cérebro humano atingiu o atual tamanho 130 mil anos atrás, mas levou outros 100 mil anos para alcançar a capacidade mental que temos hoje. Uma criança 35 mil anos atrás poderia aprender facilmente tudo o que fosse necessário para sobreviver na sociedade de hoje. As características humanas que então evoluíram, a autoexpressão e a curiosidade, ainda são o alicerce da sociedade. A quantidade de células nervosas do cérebro multiplicou-se imensamente nos últimos milhares de anos. O cérebro corria o risco de superar o crescimento do crânio, mas foi salvo por um engenhoso trabalho de geometria. As células que usamos para pensar ficam na superfície do cérebro, numa camada de apenas 3 milímetros de espessura, o córtex. E uma superfície maior pode ser comprimida num tamanho menor através do enrugamento. Como uma folha de papel, o córtex enrugou-se e formou sulcos e pregas, os giros. Se tirássemos os giros, o córtex seria do tamanho de uma fronha. Com estes giros, superamos o poder de pensar até do maior cérebro animal. As células nervosas no córtex fazem tudo o que é exclusivo aos humanos. Tomar decisões, dar opiniões, interpretar o que vemos e ouvimos e entender. O córtex forma 2 hemisférios diferentes, ambos repletos de feixes de nervos. As 2 metades têm modos diferentes de interpretar o mundo. O hemisfério esquerdo pensa em palavras, enquanto que o direito pensa em imagens e sentimentos. Os nervos trocam informações através de uma densa faixa na base do cérebro. Cada ponto no hemisfério direito é conectado a um ponto correspondente no hemisfério esquerdo. Se a palavra água aparece no hemisfério esquerdo, então o hemisfério direito tem uma imagem de água. Para evitar qualquer discussão dentro do cérebro, um hemisfério, quase sempre o esquerdo, toma a última decisão. Quando se trata do controle muscular, cada hemisfério é responsável por um lado do corpo, desde os pés e pernas às mãos e olhos. Mas as linhas de comando se cruzam. O lado esquerdo do corpo está conectado ao hemisfério direito do cérebro, enquanto as sensações do lado direito do nosso corpo terminam no hemisfério esquerdo. As regiões mais sensíveis comandam um número imenso de células nervosas, no centro da área sensorial, chamado de córtex sensitivo. Estamos apresentando Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. Essa estranha figura mostra como o cérebro acha que deve ser o seu corpo. Partes altamente sensíveis aparecem grandes na visão que o cérebro tem do corpo. Os lábios parecem enormes porque são extremamente sensíveis e ideais para demonstrar nossas emoções. As crianças usam instintivamente os lábios para explorar o mundo à sua volta. A bola estimula os nervos em seus lábios, enviando sinais a esta parte muito específica do cérebro. Uma parte diferente do córtex sensitivo se ativa quando você toca alguma coisa com o dedo indicador direito. A mão está repleta de filamentos nervosos, então a sentimos como se fosse muito maior do que é.
O polegar é o maior de todos os dedos. Ele pode distinguir os menores detalhes pelo toque. O dorso da mão estimula bem menos células nervosas no córtex do que a palma. A segunda figura mostra o quanto do cérebro ocupa-se em controlar nosso corpo. Suas partes maiores têm muitas células nervosas responsáveis pela sintonia fina dos músculos. As duas figuras distorcidas têm muito em comum. As partes do corpo sensíveis ao toque geralmente necessitam de um controle mais preciso. As mãos estão repletas de músculos de precisão. A enorme porção do cérebro responsável pela mão tem sido vital para a evolução desde os nossos desajeitados ancestrais e levou a alguns dos nossos maiores avanços culturais. Para monitorar os músculos, contamos com nossos vigilantes órgãos dos sentidos. Cada um está conectado à sua própria região do córtex cerebral. Os olhos enviam sinais à parte posterior do cérebro, ao longo de nervos que se cruzam pelo caminho. A região onde nós vemos o mundo é estranhamente distante dos olhos. Quando você vê alguma coisa, sinais elétricos percorrem estes pálidos feixes de nervos. Eles carregam mensagens codificadas através dos hemisférios cerebrais até a parte posterior do córtex. Esta tomografia mostra a atividade elétrica na parte do cérebro onde as mensagens são recebidas. O ouvido nos mantém em contato com qualquer som emitido e com mensagens de nossos semelhantes. Os sons são amplificados e detectados por um microfone natural. Seus sinais, sensatamente, são analisados na região do cérebro bem próxima ao ouvido. Os odores são transmitidos por moléculas invisíveis até a parte posterior do nariz. Elas disparam os impulsos nervosos até as profundezas do cérebro, onde residem nossas emoções. É por isso que os odores podem trazer de volta velhas emoções e recordações. Aqui, o odor de um perfume alerta várias partes do cérebro. A região inferior à direita está evocando uma imagem associada ao odor. Os caminhos inconscientes que ligam nossos sentidos ainda são inexplorados. Não entendemos como o córtex reúne as respostas dispersas dos nossos sentidos para criar uma imagem do mundo à nossa volta. A maioria das coisas que fazemos envolve particularmente todo o cérebro. Qual é o significado da palavra lei? Até algo tão simples quanto responder a uma pergunta. Muito bem. Nós precisamos ouvir as palavras, entendê-las, consultar nossa memória e então dar a resposta. Uma vez que fortalece caminhos especiais através do cérebro, a linguagem moldou o nosso modo de pensar. Esta área organiza nossos pensamentos de acordo com as regras da gramática. Ela envia sinais à região que coordena nossa respiração, cordas vocais, língua e lábios, o que nos permite falar. Conmigo. Muy bien, perfecto. Now we're on a conjugation round. A linguagem nos ajuda a aprender novos fatos e ideias, mas não podemos nos lembrar de tudo que nos foi ensinado na escola secundária. O cérebro é seletivo, escolhe o que parece ser importante e armazena informações em 2 estágios. O primeiro é a memória imediata. Ao ouvir uma palavra nova, você pode lembrá-la por alguns segundos, mas ela logo desaparecerá gradualmente, a menos que seja arquivada na memória permanente. Who shall I choose? Desesperados? Corey. Para armazenar o que aprendemos, o cérebro precisa construir novas conexões permanentes entre seus nervos. A estrutura do cérebro muda sutilmente cada vez que enviamos um novo dado para a nossa memória permanente.
novas ligações são forjadas pelo cérebro, mas ainda é um mistério como podemos evocar essas memórias dispersas quando queremos. Yours, Mr. Johnson. Com repetição constante, as memórias tornam-se mais profundamente gravadas. O cérebro pode ensinar a si mesmo, repetindo mentalmente palavras e fatos. Notavelmente, a técnica também funciona com trabalhos físicos. Mr. Johnson, Mrs. Johnson, yours. Su. Perfecto. O cérebro é o órgão mais maravilhoso e mais misterioso do corpo humano. Os cientistas ainda têm de descobrir a função de cada giro e sulco e como essa massa de células nervosas cria a inteligência, a consciência e a autopercepção. Um computador que pode pensar e que é consciente de si mesmo está ainda bem distante nos domínios da ficção científica. Contudo, cada um de nós tem um computador muito mais poderoso que qualquer equipamento da era espacial. O cérebro humano possui a engenhosidade para nos levar aos cantos mais afastados da Terra e além. Seu alcance mental não conhece limites. Com o nosso cérebro, podemos olhar além do nosso próprio mundo e contemplar o infinito. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo.